Nem pensar. $2.000. Eu te dou minhas mãos, o meu pranto tão sofrido, o beijo mais profundo. O que foi? Qual é, garoto? Isso é assunto particular, cara. Aí, vai saltando, meu irmão. Acontece que eu paguei a passagem. Aí, teu dinheiro de volta, vai saltando. The Definitive Simon and Garfunkel, em LP, cassete e CD, Globo Columbia. Boa noite. O milagre da vida é o tema do Globo Repórter dessa noite. Além das imagens fantásticas do futuro bebê dentro da barriga da mãe, vamos discutir um assunto muito polêmico: a esterilização das mulheres. A operação de laqueadura tubária interrompe as trompas da mulher que não pode mais gerar filhos. Recomendada pelos médicos somente em alguns casos, virou o principal meio de controle da natalidade no Brasil. Você vai ver casos dramáticos de mulheres que tiveram as trompas ligadas sem serem sequer avisadas pelos médicos. E um final feliz para algumas que, graças a uma nova cirurgia, voltaram a engravidar e a refazer o milagre da vida. Quando homem e mulher se encontram, recomeça o jogo da vida. O novo ser nascerá de uma única célula, guardada no corpo da mulher. Dentro do ovário, as células se multiplicam. Uma delas amadurecerá, tornando-se um óvulo. É a retomada de uma história que começou nos mares há bilhões de anos. Estes corais também soltam seus ovos no fundo do mar. Mas só uma vez por mês, na lua cheia. Este ritmo que vem da origem da vida no mar também está presente na mulher. A cada 28 dias, o ovário, situado acima do útero, solta um óvulo. Antes que o óvulo saia, o ovário lança uma substância gelatinosa. Aqui pode estar começando uma nova vida. Num jato, surge o óvulo maduro. O óvulo desliza lentamente. Passa pelas paredes suaves da trompa. As paredes da trompa têm cílios microscópicos que vibram, empurrando o óvulo, que por si só não pode se mover. O tempo de vida do óvulo é curto. 12 horas depois de deixar o ovário, ele morre se não tiver tido a chance de se unir a um espermatozoide. O espermatozoide tem o privilégio de levar a herança genética do homem. 300 milhões de espermatozoides iniciam ao mesmo tempo sua corrida ao óvulo. Mas vão encontrar muitos obstáculos pelo caminho. Os mais fracos não conseguem atravessar a substância gelatinosa que cobre as paredes do útero. Mas, incansáveis, eles vão abrindo caminho, uns ajudando os outros. Eles têm poucas horas para chegar ao alvo. Só aqueles que escolhem a rota mais curta têm alguma chance. O espermatozoide é como um torpedo. A ponta é reforçada para romper as paredes protetoras do óvulo. Na cabeça leva uma carga preciosa, o DNA, a herança genética do pai. Na cauda, o motor que lhe dá a energia para vencer a corrida.
mais fortes chegam ao alvo. Apenas 100 dos 300 milhões que começaram a corrida. Agora o momento mais difícil, penetrar no óvulo. Apenas um consegue. E começa a nova vida. A cabeça do espermatozoide se abre e lança dentro do óvulo os genes do pai. Os núcleos se fundem, somando o DNA do pai ao da mãe, unindo a herança genética dos dois num só ser. Quando entra o primeiro espermatozoide, o óvulo se fecha totalmente. Do lado de fora, os que não conseguiram entrar morrem aos poucos. São os perdedores. Horas após a fertilização, o ovo se divide em 2 células. A partir de agora, é um embrião. 20 horas depois, já são 8 células. O embrião vai descendo para o útero. No 6º dia, ele se aninha na parede do útero. E aqui, vai crescer durante 9 meses. O ovo do qual sai um ser humano se multiplica até formar um corpo com 60 trilhões de células. O primeiro sinal do futuro corpo humano é uma linha que corta o embrião de alto a baixo. Ele vai formar a coluna vertebral. Este é o embrião humano 21 dias após a fertilização. Ainda não se diferenciou dos embriões de muitos outros animais. Depois de 3 semanas, o bebê em gestação tem apenas 2 milímetros de comprimento, menor que a ponta de um lápis. É tão pequeno, mas o coração já começa a bater. É uma pulsação delicada que pela primeira vez os cientistas conseguiram captar. O embrião já produz seu próprio sangue. No fim do primeiro mês, o corpo tem apenas 4 milímetros. Já podemos ver sinal dos braços. Depois de algumas semanas, quase meio litro de sangue circula a cada minuto pelo cordão umbilical entre o bebê e a mãe. A placenta é o sistema de vasos sanguíneos que mantém o feto vivo. Do lado do feto, um largo vaso sanguíneo se subdivide, formando uma rede de pequenas veias. O sangue da mãe entra pelo outro lado. Traz oxigênio e nutrientes. Na membrana das veias do feto há uma troca. O sangue da mãe recebe o gás carbônico e as toxinas do sangue do feto. Este recebe o oxigênio, nutrientes e anticorpos. A membrana das veias do feto também funciona como barreira contra bactérias. Mas o vírus, muitas drogas e o álcool passam facilmente. Assim, a saúde da mãe tem influência direta no desenvolvimento do bebê. No fim da 5ª semana de gravidez, a mão do bebê mais parece um pé de pato. Ao longo dos meses, as membranas que ligam os dedos vão sumindo. Os dedos vão crescendo e tomam forma humana.
seu corpo crescerá até conter um número enorme de células. 60 trilhões. Há mais células no corpo humano do que estrelas no universo. Daqui a pouco, a esterilização. Um perigoso jogo com a vida. Agora é só confrontar a letra do Jack com a letra dos suspeitos todos. Felipe, a um passo de ser descoberto. Você tá louco? Olha que louco eu vou ficar se a gente for parar na delegacia, você tá me entendendo? Tentando desesperadamente esconder seu erro. Paty, pelo amor de Deus, arranja essa grana pra mim, vai. Eu tô te pedindo pra você salvar minha vida. De corpo e alma. Amanhã, 9h10 da noite. Você decide. Nossa casa tá ficando linda, né, amor? É, tá quase pronto. Paulo e Ana estão terminando a tão sonhada casa, só falta o acabamento. Eis em a dúvida, comprar em qualquer lugar ou em Amodelar Materiais para Construção. Gabinete para a cozinha RVZ 2 metros 467,500. Piso 21 por 32, Sedasa Extra, vários modelos, 14.900. O que você faria no lugar do Paulo e da Ana? Ligue para nós, faça um final feliz. Você decide. Os dentistas recomendam que você troque a escova de dentes a cada 2 ou 3 meses. E para você se lembrar disso, a Indicator da Oral-B tem a cor azul nas cerdas que vai desaparecendo à medida que a escova se desgasta. Oral-B, usada por dentistas. Eu sem você não sou mais ninguém. O Bic Banco é 100% você, porque sem você, ele não é Bic Banco. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de Marlboro. Agora você tem 3 boas razões para comprar um veículo com 26 mil dólares. Versailles Guia, esta é a primeira boa razão. Royale Guia, design moderno, qualidade internacional Ford, valor de revenda garantido, ar-condicionado. E a terceira boa razão não podia deixar de ser a assistência técnica em todo o Brasil. Vá até a Luvasa e comprove. Você vai encontrar razões de sobra para adquirir o seu Ford. Luvasa, o distribuidor Ford. Esqueça as marcas de água sanitária que você conhece. Todas as marcas. Chegou Brilhante. A única água sanitária que é pura qualidade. Porque só Brilhante é microfiltrada. Por isso não contém as impurezas que acabam estragando os tecidos. E como o Brilhante é mais pura, deixa suas roupas branquíssimas. E esse cheirinho agradável só podia ser Brilhante. Brilhante microfiltrada, pura qualidade. Esquece o resto. Na Drogazil, estas super ofertas são até sábado. Creme dental Colgate MFP 50 gramas, leve 3, pague 2, 3.490. Tintura em média, diversas cores, 21 mil. Amaciante de roupas Comfort 500 ml, 2.980. Aproveite estas super ofertas em todas as filiais Drogazil e Drugstore. Mas não esqueça, só até sábado, 22 de agosto. Drogazil, cada vez mais pertinho de você. Tudo que você usou no tanque do seu carro, agora é passado. Shell lança Fórmula Shell. A nova fórmula da gasolina. Uma combustão mais limpa e homogênea. Mais economia. Melhor desempenho. Mais vida para o seu carro. E só Shell tem essa fórmula. Ela perdeu a memória. Eu acordei hoje de manhã numa cama estranha, com um homem que me chama de Jennifer e uma criança que me chama de mamãe. Mas sabia que estava marcada para morrer. Por que alguém iria querer matá-la? Lembranças de um assassinato. Um filme inédito. Neste sábado, em Supercine.
Nesses encontros comuns na porta de casa, mora a alegria de Dira. Ela tem 2 crianças e a consciência de que, quanto aos filhos, o melhor é tê-los. Mas realizado o desejo de ser mãe, ela procura agora a esterilização. O médico fala assim, e se por um acaso amanhã ou depois você perde um dos filhos? Mas eu tive a alegria de tê-lo, sabe? O caminho de Dira já foi trilhado por 7 milhões de brasileiras que, em determinado momento da vida, decidiram dizer não à maternidade, escolhendo o mais radical dos métodos: a ligadura das trompas, a laqueadura, a esterilização. Algumas mulheres veem, no fim da fertilidade, uma forma de impedimento ao casamento que vai mal. Outras se veem forçadas a isso por problemas econômicos. E ainda outras se esterilizam sem saber direito o que isso significa. Em cada 10 mulheres que se submetem a essa operação, apenas uma tem plena consciência que, com a ligadura das trompas, ela passa a ser uma mulher estéril, livre da fertilidade e da criação. O dilema da fertilidade: ser ou não ser? Essa questão, hoje, no Brasil, une mulheres de vidas diferentes. A escolha de Dira é a certeza de Teresa, a esperança de Zenilda, o drama de Sônia, o arrependimento de Miriam. Não tinha consciência da gravidade da cirurgia. Para mim era como tomar uma pílula, uma coisa completamente normal. Você achava que todo mundo fazia aquilo? Todo mundo fazia. E você está arrependida hoje de ter feito a laqueadura? Realmente tô, né? Porque não sendo reversível, né? Eu não teria todo o trabalho que eu estou fazendo agora. Auxiliar de enfermagem, mãe de 3 filhos, Miriam decidiu sozinha fazer a laqueadura porque não se dava bem com o marido. Uma história muito diferente da de Sônia. Ela não teve o direito da escolha. O médico decidiu por ela durante a cesariana do último filho. Na verdade, eu soube da laqueadura por acaso. Então, eu certamente iria sair da maternidade sem saber que tinha sido esterilizada. Alguém decidir pelo que você deve fazer com o teu corpo é uma coisa que eu acho que nenhum médico tem esse direito. A esterilidade de Sônia não teve volta. E a única coisa que ela queria era que o médico fosse punido. Para isso, recorreu ao Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Foram necessários 3 anos para que os médicos do Conselho chegassem a uma conclusão. Dionísio Cavalheiro de Andrade, o médico que esterilizou Sônia, sem nem ao menos falar com ela, recebeu uma pena, no mínimo misteriosa, a chamada repreensão sigilosa, aquela que ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe do que se trata. Um médico chegou a me dizer, mas ele não ia saber que você era arquiteta, tá? Quer dizer, a falha dele foi ter feito num arquiteta. Se tivesse feito numa pessoa de um outro nível de escolaridade, um outro nível de renda, estava tudo bem. O ato médico, particularmente no que toca à esterilização cirúrgica, nunca, em condição nenhuma, pode ser justificado sem uma prévia consulta à paciente ou ao responsável pela decisão. Não existe situação emergencial para a esterilização cirúrgica. Então, fazer a laqueadura durante uma cesárea sem avisar a paciente é um crime? Definitivamente. A essa mulher, condenada a nunca mais ser mãe, só restou o consolo de denunciar a violência que sofreu a CPI da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A deputada Lúcia Souto, que presidiu a CPI, descobriu que casos desse tipo estão mudando o perfil estatístico da fertilidade da mulher brasileira. Nós temos uma queda da taxa de fecundidade das mulheres de mais de 50% em menos de 2 décadas. É um número assim muito significativo e muito preocupante. Uma rua qualquer da periferia de São Paulo. Aqui, como em muitos outros lugares dessa periferia imensa, algumas coisas são fáceis de encontrar. Muitas crianças e muitas mulheres preocupadas com a questão de como evitar filhos. Só nesse pedacinho de rua. Aqui é a casa da Dona Teresa. Ela tem 5 filhos e já fez laqueadura. A vizinha dela, Dona Antônia, 5 filhos e já fez laqueadura. Os vizinhos da frente. Nesta casa, a Tona tem 3 filhos e a desta, a Dona, tem 2 filhos. As duas sonham em fazer laqueadura. E você acha que você não vai se arrepender se você fizer laqueadura? Ah, não. Não vou me arrepender porque eu tenho minhas 2 criancinhas e para mim é o bastante. Vai fazer 5 anos, não me arrependi de ter feito a laqueadura e estou me dando muito bem, né?
O problema é só que eu engordei. São em lugares como esse que se pode medir o drama de uma mulher diante da maternidade. Zenilda tem 26 anos, 3 filhas, está grávida de 3 meses, não quer mais ter filhos, mas não sabe como evitá-los. Acredita que a única maneira é a esterilização. Você sabe o que significa essa operação? Não sei. E a mulher fica estéril. Você sabe o que é? Estéril, o que é estéril? Nunca mais pode ter filho. Então, mas eu quero só esses 4 mesmo, porque não tenho condição de vestir elas bem, de dar o sustento delas, que elas merecem. E tem hora que não tem, tem dia mesmo que não tem o leite delas, peça daqui. Tem dia que não tem. Entre o desejo e o arrependimento, a distância é muito curta. Essas mulheres que sonham tanto com a esterilização podem descobrir que essa decisão, ao resolver um problema momentâneo, pode criar um drama definitivo. O de impedir que elas voltem a realizar um dos desejos mais naturais da mulher, o de ser mãe. Adoro meus filhos. Pra mim não tem nada melhor do que meus filhos. Daqui a pouco, bebê de proveta, uma esperança para mulheres esterilizadas e a troca de laqueaduras por votos, um crime eleitoral. Domingo no Fantástico. Medicina e saúde. Um tratamento fácil, sem cirurgia, para um problema que atinge mais de 20 milhões de brasileiros. A úlcera do estômago e do duodeno e a gastrite. Os especialistas dizem como é esse tratamento, quem pode e quem não pode se beneficiar dele. Suspense. Momentos dramáticos no Jardim Zoológico. O resgate de um menino que caiu no fosso dos gorilas. Comportamento. Se as palmadas, os tapas, as surras não ajudam na educação dos filhos, como os pais devem agir quando as crianças ou os adolescentes merecem um castigo? Cortar a mesada? Tirar a diversão? Proibir a saída? Será que isso resolve? Domingo no Fantástico. Oferecimento Banco Sudameris. Saia da multidão, seja nosso cliente. Nato Nobilis. Malte escocês. Whisky superior. Nato Nobilis. Blended com malte escocês. Oh, happy day, oh, happy day, happy day, oh, happy day, oh, you are. Ok, crianças, eu sei que vocês estão aí. Pode vir que tá na mesa. Alden. Chegou o seu dia de ser mais feliz. A promoção Nescafé tem um carro que casa bem com você. Se você gosta do tipo suave, como bem quente, pode escolher esse. Se é do tipo tradicional, como tradição, tem este aqui. Mas se prefere emoções fortes, como casa grande, olha esse outro. Responda qual café que tem um sabor que casa bem com você. Junte um rótulo de Nescafé solúvel ou uma tampa do Casagrande torrado e moído. Envie sua carta e concorra. Nescafé tem um carro que casa bem com você. Participe e escolha. Esta força existe em cada canto do Brasil. A força da pequena empresa. A força do emprego, do trabalho, da produção. Em todo o Brasil, esta força tem um parceiro, o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Sebrae, o encontro do Brasil com a pequena empresa. Faróis reguláveis por acionamento elétrico. Dupla trava e sistema de alarme por ultrassom. Você chegou a um ponto em que eletrônica é apenas um detalhe. Você chegou ao ômega absoluto. Pensou cerveja, pensou, pediu cerveja, pediu Brahma Chopp. Número 1 é Brahma, cerveja é Brahma Chopp. A Brahma Chopp chama outra Brahma Chopp. Peça pedir, número 1, peça pedir, peça outra Brahma Chopp. Pensou cerveja, pediu Brahma Chopp. Brahma Chopp, Brahma Chopp. A número 1, pensou cerveja, pediu Brahma Chopp. Peça pedir, peça outra cerveja é Brahma Chopp. A número 1. Félix leva uma vida de marajá. Eu vou apresentar pra vocês um cara bem legal, sabia? Não é bem meu filho, mas fui eu que criei ele. Está sempre colocando a maior pilha no sobrinho. Se eu fosse você, não iria ao cassino. Não. Iria dar um passeio com essa linda dama no tombadilho do navio. E é capaz de mover o céu e a terra quando fareja um trambique. Quando eu vi você pela primeira vez, eu pensei logo que estava diante de um belo vigarista. Deus nos acuda, de Silvio de Abreu, a nova novela das 7, estreia dia 31. A criação da vida é um mistério que persegue a imaginação humana. A estranha harmonia entre a natureza, o cosmos e o processo de reprodução nunca foi compreendido em sua totalidade. Durante séculos, cientistas tentaram repetir em laboratório a criação da vida. O que de mais ousado a medicina conseguiu até hoje foi a reprodução in vitro, o bebê de proveta. Um processo que hoje é usado também no Brasil por centenas de mulheres obcecadas pelo desejo de ser mãe. Por estes corredores já passaram muitas mulheres que, mesmo sem ter dinheiro, lutam desesperadamente pelo direito de ter um filho. Este é um dos 2 únicos hospitais brasileiros que realiza o processo de fecundação in vitro sem cobrar nada. Cada exame custa $1.500, quase 8 milhões de cruzeiros. É um recurso tão difícil e caro que apenas 50 mulheres a cada mês são admitidas na chamada fila do bebê de proveta. O mais surpreendente, porém, é que boa parte dessas mulheres são mães que um dia optaram pela esterilização. Os médicos fazem as contas e garantem que o Brasil joga fora, por ano, $100 milhões. O dinheiro gasto com as cirurgias das mulheres, que depois se arrependem de ter se submetido a uma laqueadura. Foi justamente a esperança de voltar a ser mãe que trouxe para este hospital a auxiliar de enfermagem Miriam, disposta a qualquer coisa para viver outra vez a experiência da maternidade. Eu já fiz vários exames, resta um pouco para terminar, então se for preciso eu vou fazer sim o bebê de proveta. Só no estado de São Paulo, 2,5 milhões de mulheres foram esterilizadas. Pelo menos 250 mil estão arrependidas. Seriam necessários pelo menos 100 hospitais iguais a esse para atender a todas elas. Na semana passada, um encontro angustiado de 2 mulheres numa mesma sala de espera de um hospital de Campinas. As duas na mesma procura para reconquistar a maternidade. Eu tinha feito a laqueadura, né? E agora eu estou querendo desmanchar porque eu quero engravidar novamente. São casos como estes que levaram a Universidade de Campinas a criar uma comissão especial para analisar todos os pedidos de esterilização. As mulheres precisam ter mais de 30 anos, pelo menos 3 filhos e passar por uma série de entrevistas com psicólogos, assistentes sociais, para que o hospital tenha certeza de que a decisão foi tomada com plena consciência. No Brasil, a esterilização representa 44% e a pílula 41%. E se você vai para o Maranhão e para o Piauí, é 75% a esterilização versus um percentual muito baixo da pílula. O Taquaril, uma das favelas mais pobres de Belo Horizonte, não tem saneamento básico nem posto de atendimento médico.
40% dos 26 mil moradores são crianças com menos de 14 anos. Quase todas as mulheres têm, em média, 4 filhos antes dos 30 anos. Neste consultório improvisado na casa de uma presidente de uma associação de bairro, muitas encontraram a solução para não ter mais filhos. Elas ficavam horas na fila para ser atendidas pelo médico Silvio Geraldo Anunciação. Silvio, que nunca quis gravar entrevista, ligava as trompas das mulheres da favela. Algumas tomaram esta decisão bem cedo. A dona Vilma tem 21 anos, é casada há 5 anos e foi uma das primeiras mulheres a procurar o médico Silvio Anunciação. Há um mês, ela fez a ligadura de trompas. O mais novo dos 3 filhos de dona Vilma tem 1 ano. Morando numa casa com 2 cômodos e um banheiro, com apenas o salário mínimo do marido para sustentar a família, ela não se arrepende de ter feito a operação. A senhora não se acha muito nova para fazer uma ligadura, apenas 21 anos? Ah, eu acho, moço, mas eu comecei a vida cedo. Porque se eu tivesse começado a vida mais tarde, eu acho que eu ia arrumar mais, mas eu comecei muito cedo. Eu não tenho condição de criar mais meninos, moço. Não acredita que pode se arrepender um dia? Ah, eu não arrependo não, moço. Sinto muito falar pro senhor, mas arrepender eu não vou arrepender, não. Se você um dia tiver vontade de ter mais um filho e não pode mais? Ah, eu adoto um, ué. Tem muitos meninos aí precisando de uma casa. Tem muitos meninos aí passando fome pra rua fora. Se algum dia eu precisar, eu adoto. Todas as operações eram feitas de graça neste hospital. Mas algumas pacientes admitem que o médico pedia, em troca, votos para a mulher dele, que é candidata a vereadora de Belo Horizonte e distribuía folhetos para serem preenchidos. Essa folha que ele entregou era para pôr o meu número do título e pedir meu sogro e minha sogra para as pessoas preencher. Tô te dando essas folhas para vocês preencher para os seus amigos, pedindo os votos, né? Para a mulher dele. Maria do Rosário Rodrigues, que era atendente do Dr. Silvio no consultório, confirma o pedido de votos. Ele está fazendo o trabalho dele em troca de voto para a esposa dele, que eu acho muito justo, né? Ele não cobra nada, nem das ligaduras, nem dos exames. Em troca, ele pede o pessoal para votar na esposa dele, que foi a única candidata que se interessou pelo bairro e trouxe o médico para cá. Mas a presidente de outra associação de bairro não concorda com a maneira que eram feitas as ligaduras. Eu cheguei lá, tinha umas 30 mulheres na fila. Todas para ligar, 30 mulheres na fila, quer dizer, está sendo assim em massa. 6 entidades ligadas à defesa dos direitos de saúde e educação de mulheres e crianças escreveram esta carta-denúncia, que foi entregue à CPI que apura a violência contra as mulheres em Belo Horizonte. Nesta carta, as entidades denunciam a esterilização de até 50 mulheres por semana. A CPI já convocou o médico Silvio Anunciação para depor 2 vezes, mas ele não apareceu. O caso agora vai para o Ministério Público e o resultado será encaminhado ao Conselho Regional de Medicina. Nós vamos pedir ao CRM que abra um processo de natureza ética contra este médico. A investigação da troca de votos também foi parar na Polícia Federal a pedido do TRE. Para este tipo de crime, a lei eleitoral prevê uma pena de até 4 anos de prisão. Do ponto de vista teórico, esse fato constitui crime, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, que é oferecer vantagem à troca de votos. Indiferentes às investigações, muitas mulheres do Taquaril estão recolhendo assinaturas, pedindo a volta do médico que sumiu do consultório desde que começou a polêmica. Se não dá certo com ele, eu vou ficar muito sentida, né? Olha, eu tenho 4 filhos com este e não tenho condições de tratar. Não tem condições de continuar tendo mais. Eu tomando remédio, não tomando, eu engravido. E assim que o médico vir, nós vamos rezar para ele vir, nem que seja para fazer uma baixa assinada, eu vou ligar. Daqui a pouco, a mulher que quase morre numa laqueadura. O médico foi cassado, mas quer se reeleger vereador em troca de laqueaduras. Eu gostaria de fazer 24 horas na vida de um cafetão. Ele só queria fazer uma grande reportagem. Acho que devia desistir de fazer essa matéria. É muito perigoso. Mas acabou colocando em risco a própria vida.
Eu devia te estourar os miolos agora. Malandros de Rua, com Christopher Reeve e Morgan Freeman. Festival Primavera. Hoje, depois do Globo Repórter. Oferecimento Colgate Plus, a única em forma de V. Você viu eliminar um monte de gordurinha sem queimar nenhuma caloria? Presta atenção. Veja Multiuso. Acaba com a sujeira sem acabar com você. Viu? É só querer. Fechou um negócio da China. Lembrete. Abra uma poupança especial Banespa. Lembre-se de você. Deposite já. Parar em cima da faixa de pedestres. Andar pelo acostamento. Passar sinal fechado. Grudar na traseira do carro da frente. Parar em fila dupla. Fechar cruzamento. Obrigar todos que estão por perto a ouvir o que toca no rádio do seu carro. Se você é uma dessas pessoas, por favor, não compre o nosso óleo. Móbil, sangue novo pro seu carro. Não é nada pessoal. Apenas uma questão de imagem. Aqui tem Doriana, a gente logo vê os elogios. Doriana, a escolha definitiva. São pra você. Seja prazo ou à vista, guarde bem nosso endereço. A nossa maior conquista é manter o melhor preço, com a evidência dos fatos. Loana segue confiante, nosso preço é o mais barato. A voz do povo nos garante, Loana segue confiante. Loana. Receba muito mais jornal pelo seu dinheiro. Assine o Estadão. 168 mil por uma assinatura de 4 meses. O 3 sem juros de 56 mil. Ligue já. 9011-858-9000. Não custa nada. 37ª Festa do Peão Barretos. Atrações musicais, shows folclóricos e o maior rodeio da América do Sul. De 21 a 30 de agosto. Patrocínio Brahma Chopp. Ele é tão pequenininho. Eu nunca pensei que existisse uma fralda especial para ele. Novas Pampers Fases, as únicas para recém-nascidos. Outras fraldas podem irritar o umbiguinho do seu bebê. Mas Pampers Fases tem um corte especial que deixa o umbiguinho cicatrizar naturalmente. E ela é pequenininha e super absorvente. Novas Pampers Fases, as fraldas que mudam tanto quanto o seu bebê, para deixá-lo mais sequinho e mais feliz. Eu adoro esse cookie. É o cookie da Nabisco. Tem gotas de chocolate. Dá pra explicar. É uma delícia, pronto. Crocante. É, crocante. Mas também desmancha na boca. Tem um sabor... Eu não consigo explicar. Chocuque, tão bom que não dá pra explicar. Ah, você entendeu. Eleições 92. Neste domingo, as ideias e os planos de governo dos candidatos a prefeito de Franca num debate ao vivo. Mediação de Rubens Aidan. Neste domingo, 15 para as 10 da manhã. Oferecimento Consórcio Rodobens de Imóveis. Bons negócios à vista. A região centro-oeste do país é campeã absoluta no número de mulheres esterilizadas, 28%. Entre os estados, Goiás aparece em segundo lugar, atrás apenas do Maranhão. Aqui, segundo o IBGE, 72% das mulheres com idades entre 15 e 54 anos optaram pelo método radical e definitivo para não ter mais filhos. Nos últimos anos, milhares de mulheres no estado de Goiás fizeram a laqueadura, a maioria aproveitando a cirurgia de uma cesariana. E por ter tantos casos de esterilização, Goiás tem também um grande número de casos escandalosos,
de mulheres que optaram pela laqueadura e foram muito prejudicadas. A cabeleireira Aparecida Januária, de 26 anos, decidiu fazer a laqueadura logo após o parto da quarta filha, Jordana, que hoje está com 3 anos. A cirurgia acabou lhe trazendo uma infecção na barriga, que quase lhe custou a vida. A Aparecida fez o parto e a laqueadura por 200 mil cruzeiros nesta clínica na periferia de Goiânia, pelas mãos do médico José Idazzi, e, segundo ela, sem a mínima condição de higiene. Eu lembro todinho como se fosse hoje, agora. Na hora que eu deitei naquela cama suja de sangue, que já tinham operado as 4 mulheres, aí eu achei muito estranho, porque ele mesmo fazia a anestesia, ele mesmo me ia operar, me abrir minha barriga e eu falando para ele que tá doendo, e ele falou, não, não tem nada, não é assim mesmo, daqui um pouco passa. Aí, e depois da cirurgia, o que você sentiu? Dores demais no corpo e febre muito alta, não vacuava, não tinha menstruação, mas a barriga só foi inchando. A mãe de Aparecida, Dona Geralda, ajudou a cuidar da filha durante o período em que ela esteve internada para tratar a infecção. E se emociona sempre que fala do estado em que Aparecida ficou. Eu vi ela morta, com a barriga estourada. A última coisa que eu vi ela, a hora que eu passei ela lá para dentro da sala de cirurgia, ela falou assim, mamãe, não me deixe. Aí o médico falou para mim, senhora, não chora não, porque ela não vai escapar. Mas nós vamos ver o que tem dentro dela que está matando ela, se é uma tesoura, se é um gás, o que foi. O que eles acharam dentro da barriga dela? Um pedaço da placenta podre. Depois de 30 dias na UTI de um hospital e 3 cirurgias na barriga para retirar o útero e um ovário e acabar com a infecção, Aparecida ganhou a vida, mas perdeu a saúde. Hoje, sua rotina é frequentar hospitais e postos de saúde em busca de um tratamento que acabe com as constantes cólicas e lhe devolva a força para trabalhar e cuidar dos 4 filhos. O caso da Aparecida acabou fazendo com que, pela primeira vez no estado, o Conselho Regional de Medicina cassasse o registro profissional de um médico por ter cometido um erro durante uma cirurgia de laqueadura. Com relação ao médico José Idazzi, como é que o Conselho chegou à cassação definitiva? Ele foi punido várias vezes pelo CRM e não devido ao fato de fazer ligadura, mas devido à prática que ele fazia de imperícia, de imprudência, e causou lesões graves em várias pessoas, inclusive morte. Então foi por erro médico e não só pelo o aspecto da exploração da ligadura como clientelismo político. O médico que teve o registro profissional cassado por causa da complicação na laqueadura de Aparecida é José Idazzi, um vereador acusado pelas classes médica e política de conseguir votos em troca de laqueadura, principalmente em mulheres carentes. Ele mesmo se considera o campeão nacional de laqueaduras. Não revela o número de mulheres operadas por ele, mas confirma que nos bairros da periferia, onde faz campanha eleitoral com o slogan Saúde, para se reeleger vereador de Goiânia, em cada 3 casas, em pelo menos uma, existe uma mulher que foi operada por ele para não ter mais filhos. O senhor então confirma que essa prática da laqueadura, essa prática de operar as mulheres para não ter mais filhos, ela ajuda o senhor na política também? Tem ajudado na vida política e prejudicado na área médica, porque os médicos que visam só o lucro, eles não admitem que eu opere o pobre sem cobrar, que eu ajude a comunidade carente, eles deixam de ganhar aquele dinheiro que ele ganharia com aquele pobre. E agora com a cassação, sem poder exercer a medicina, como é que o senhor pretende ajudar essas mulheres? Nós temos que esperar a decisão da justiça. A cassação só virá definitivamente quando os juízes, quando eles conseguirem provar que no Brasil ajudar pobre é crime. Aí sim eu vou ser cassado realmente. E com relação ao motivo que levou a essa cassação da paciente Aparecida, que fez a laqueadura e depois teve uma infecção generalizada? Consequência sociopolítica, econômica. Essa paciente, ela foi assediada pelo presidente do conselho, o que levou ele a tramar, a tabular um esquema para derrubar o José Idazzi. Você acha então que isso foi apenas uma consequência política, não teve problema nenhum? Não. Ele é culpado de tudo que está acontecendo comigo. Cada segundo, cada injeções que eu tomo, cada dores que eu sinto, a culpa tudo é dele. Porque eu não tinha esse problema quando eu fui. Eu sou um ginecologista, então se por acaso acontecesse
se acontecesse alguma coisa de errado dentro do meu consultório, dentro da minha sala de cirurgia, jamais seria porque eu queria que acontecesse aquilo. Seria uma consequência do destino, seria uma fatalidade. E poderia até morrer uma mulher na sala de cirurgia, que eles não poderiam imputar tamanha pena. Isso aí é pouco para ele. É tão pouco para ele que ele está tão entusiasmado a subir no palanque, falar que ele é um bom médico, que ele é isso. Ele não pensou um pouquinho em mim, não. Isso é pouco para ele. Se tiver mais justiça nesse mundo, eu quero mais justiça em cima dele. Daqui a pouco, um final feliz para algumas mulheres. Uma nova cirurgia reconstitui a trompa e traz de volta um milagre da vida. Mundial de Motovelocidade, Grande Prêmio do Brasil, ao vivo, direto de Interlagos, a penúltima prova da temporada de 500 cilindradas, que pode decidir o título mundial. Grande Prêmio do Brasil de Motovelocidade, neste domingo, meio-dia. A saideira. Volta todos os palinhos. Tô cansado de perder. Valendo tudo, hein? Me chama. Eu. 17, 9, 11, 10, vai. 13 é bom. Eu, 7. Você chama? Eu vou chamar o velho. Garçom, chama o velho. Velho Barreiro, chama o velho que vem coisa boa. Lona. Que lona, meu pirou? Deu lona? Não pode ser. Eu não nasci pro trabalho. Eu não nasci pra sofrer. Já descobri que a vida é muito mais que correr. Se você quer acabar com as gordurinhas, mas não quer queimar calorias, use Veja Multiuso. Ele é prático, rápido e limpa qualquer tipo de sujeira. Veja Multiuso. Acaba com a sujeira sem acabar com você. Eu não nasci pra sofrer. Well, if you ever plan to go to west, take the highway, take my way, that's the best. Yeah, from Chicago to LA, I get your kicks on rivers. LM Light é baixos teores com sabor da América. Se você pensa que a telha de aço zincado é mais cara que a de amianto, você está enganado. A Cofar produz telhas onduladas, trapezoidais e calhas sob medida dentro dos mais modernos padrões de industrialização. Cofar é a telha de aço zincado que vai fazer parte do seu projeto com resistência, segurança, maior rendimento, facilidade na aplicação e tem a vantagem de aliviar peso na estrutura. Cofar, cobrindo com tecnologia. A cada 7 minutos um carro é roubado. O Seguro Auto Nacional Valor de Mercado é o único que paga um carro igual ao seu em até 7 dias. Se não, além do carro, a Nacional devolve tudo o que você pagou. Quem tá aí? Esqueci o alarme. Meu filho, Júnior! Vai! Oi, Júnior! Dá pra dentro, menino! Auto Nacional, o mais rápido. A Nacional garante. Pronta pra estreia? Quase. Ah, a caspa não é mais problema. Experimenta. Pert Plus acaba de lançar Pert Plus Anticaspa, shampoo anticaspa e condicionador num único produto. Pert Plus Anticaspa deixa seu cabelo limpo, fácil de pentear, bonito e ajuda a eliminar a caspa sem ressecá-lo, como você gosta. Experimente Pert Plus Anticaspa, cabelo bonito e sem caspa de uma vez. Atenção para as ofertas especiais, tem de tudo. Massa corrida para interiores Utilar, R$ 39.900. Vedacity 18 litros, R$ 76.900. Piso 20 por 20 comercial, R$ 10.900 o metro quadrado. Conjunto de louça Beca Ravena, bacia, lavatório e coluna, R$ 194.000. Tem de tudo. Ela só pensa em se dar bem nos negócios.
Olá, grana. Olá, dinheiro. É ela mesmo. Dona Armênia não toma jeito. Eu, pobre viúva 2 vezes, abandonada por filhas, tem boa coração. Adora passar a perna nos outros, mas encontrou uma dupla que consegue ser ainda mais esperta do que ela. Sabe quanto paga uma Maria Escandalosa e sua papai para melhor apartamento que eu tenho na frente? 123 cruzeiros. Deus nos acuda, de Silvio de Abreu, a nova novela das 7, estreia dia 31. Um homem, uma mulher e 4 filhos. Quem vê esta família feliz não imagina o drama por que passa Neuci Lara, esta dona de casa de 32 anos, casada pela 2ª vez. Como milhares de mulheres brasileiras, ela já fez laqueadura de trompas e agora quer tentar mais uma gravidez. Neuci fez laqueadura por vontade própria em 88, quando teve o 3º filho. Na época, não imaginava que o casamento chegaria ao fim. Mas acabou no ano seguinte. Neuci casou-se de novo com Francisco Lara, um homem de 26 anos que ainda não tinha passado pela experiência de ser pai. Neuci optou por uma cirurgia de reversão de laqueadura e teve sucesso. Nasceu Franciele, a 4ª filha dela e a 1ª filha de Francisco. Mas durante a cesárea, o casal foi pego de surpresa. Sem a autorização da paciente, o médico fez novamente laqueadura de trompas. Agora, Neuci e Francisco não abrem mão de mais um filho. Eles vão tentar mais uma vez. Vou esperar com muito amor, vai ser muito bem aceito, muito bem atendido. E faz parte da vida de um casal. Tem que ter mais um. Eu tenho 28 anos, tem que ter bastante ainda. Se der mais uns 2, não é melhor, né? Desta vez, Neuci vai tentar uma nova técnica de reversão de laqueadura que vem sendo desenvolvida nesta clínica em Curitiba pelo médico Karan Abul Saad. O médico especialista em reprodução diz que o caso dela é mais difícil porque se trata da 2ª cirurgia de reversão e tudo vai depender do estado em que se encontram as trompas da paciente. Enquanto se prepara para a cirurgia, Neuci fica com 3 dos 4 filhos. Eu pergunto se ela tem certeza que quer aumentar ainda mais a família e ela diz que sim. Agora a Neuci está pronta para a cirurgia. Primeiro o Dr. Karan vai fazer um diagnóstico das trompas para saber se é possível fazer a reversão da laqueadura. Com um corte de apenas 1 centímetro no umbigo da paciente, ele vai colocar uma microcâmera de TV para ter a imagem da parte interior. E todas as informações que precisa vão aparecer naquele monitor de vídeo. A técnica é chamada de videolaparoscopia. E uma vantagem em relação ao método convencional é que a videolaparoscopia dispensa o corte no abdômen da paciente. A câmera é o olho do médico. Aí a câmera já está mostrando o útero e as trompas interrompidas por causa da laqueadura. Olhando no monitor, a avaliação do Dr. Karan é que vai ser possível reconstituir a trompa direita, suficiente para uma nova gravidez. Toda a cirurgia é feita com instrumentos cirúrgicos que foram desenhados por ele. Pinças e tesouras têm cabos finos e longos e as pontas bem pequenas. Os instrumentos cirúrgicos são colocados na altura das trompas através de 2 cortes de apenas meio centímetro cada. Este é o momento em que a trompa está sendo reconstituída. Pronto, a cirurgia acabou. Neuci vai poder ir para casa hoje mesmo e esperar a gravidez tão sonhada daqui a 3 meses. A cirurgia de reversão de laqueadura tem uma eficácia de 83%. Isso significa que de cada 10 pacientes operadas, pelo menos 8 vão engravidar novamente. A vantagem da cirurgia por videolaparoscopia é que, dispensando o corte abdominal, a paciente vai para casa no mesmo dia. Tem um índice de infecção hospitalar muito menor e uma recuperação muito mais rápida. Por que está aumentando o número de mulheres que já fizeram laqueadura de trompas e agora querem tentar mais filhos? É cada dia mais frequente no nosso consultório a paciente que fez a laqueadura nos procurar para reverter este quadro. Elas casam novamente, elas perdem um filho ou simplesmente resolvem ter mais um filho e desejam reverter a laqueadura tubária. Em
menos de 1 ano e meio, 8 mulheres se submeteram a esta cirurgia aqui em Curitiba. 4 conseguiram engravidar 3 meses depois. A Irene, que está com 36 anos, é uma delas. A Irene conta que conseguir engravidar novamente foi uma surpresa para ela e o Nivaldo, que é o segundo marido. E surpresa maior para o casal foi quando chegaram os gêmeos, Bruno e Débora. Os gêmeos, que nasceram de 8 meses, com mais de 2 quilos cada, são um orgulho do casal. E Nivaldo, que está sendo pai pela primeira vez, é o mais coruja. Nivaldo conta que Irene, quando casou-se com ele, tinha 2 filhos e feito também a laqueadura de trompas. A decisão dela de fazer a cirurgia de reversão da laqueadura foi uma prova de amor. E amor em dose dupla. Eu nunca imaginava que ela fosse fazer isso por mim, né? Fazer essa operação. E felizmente deu certo essa operação, graças a Deus. E hoje nós temos o Bruno e a Débora e vamos criar com muito amor e carinho. Muitos casos de esterilização que vimos nesse programa indicam um abuso nesse método de controle da natalidade. Mas o método em si deve ser defendido como um direito da mulher que não deseja ter mais filhos, dentro dos requisitos médicos. Estes abusos e o fato de ser este o método mais usado no Brasil indicam que o país precisa investir mais no controle da natalidade para que as mulheres tenham outras opções, que podem ser mais indicadas do que a esterilização. Conhecemos nesse programa muitas mulheres que não têm recursos para criar mais filhos e precisam desesperadamente de um método seguro de evitar a gravidez. Para elas, por enquanto, a única opção de que dispõem é a laqueadura. Boa noite. EPTV Ribeirão, Luiz Antônio, Canal 7. Assista agora Malandros de Rua, Festival Primavera. E logo depois, Jornal da Globo.